Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema que interessa a todo mundo e que todo mundo está discutindo. Porque todos só falam de carro elétrico e carro híbrido no Brasil. Para você que não me conhece, eu sou Zeca Chaves, jornalista automotivo, editor do site Automotive Business. Trabalhei 19 anos na Quatro Rodas, sou jurado internacional do prêmio Future Mobility of the Year e também sou membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Estamos aqui para falar de um tema que interessa a todos e você que trabalha no segmento automotivo, em algum momento alguém vai te perguntar sobre carro elétrico, sobre carro híbrido e mesmo que eles sejam pouco presentes no cenário brasileiro, cada vez mais você vai ouvir falar sobre isso e por isso precisamos estar preparados para entender esse movimento que não é somente brasileiro, é global. Eu sei que para vocês talvez não significa muita coisa, porque afinal eles ainda realmente são pouco comuns no cenário brasileiro. Mas não tenha dúvida, o potencial de crescimento desse segmento de veículos eletrificados é enorme e a gente vai entender o porquê. Primeiro a gente precisa saber que realmente é verdade. Aqui no Brasil eles representam uma camada muito pequena do segmento de automóveis. Para falar a verdade, em 2020 os veículos eletrificados venderam 1% do mercado. Muito pouco. Só para ter ideia, significa que foram vendidos em 2020 menos de 20 mil unidades. Ou seja, em 2 meses, o Chevrolet Onix, por exemplo, vende mais do que isso. Mas isso é hoje. Pode ter certeza que no futuro eles vão crescer. Temos um exemplo muito simples aqui. Só comparar o crescimento de vendas desse segmento. Voltando a 2020, o crescimento de vendas do segmento de veículos eletrificados foi de 66,5%. Só que nesse mesmo ano, sabe o que aconteceu com o segmento de veículos totais? Eles tiveram uma queda de 26,6%. Ou seja, enquanto de um lado você tem o crescimento do mercado de veículos eletrificados, do outro lado o segmento como todo caiu, até porque foi um ano de crise. Isso mostra a força desse segmento nesse mercado, e estamos falando de Brasil. Se você for pensar no futuro, tem um estudo da Anfávia, que é a entidade que reúne as montadoras, que estima que em 2030, ou seja, em menos de 10 anos, a fatia dos veículos eletrificados vai chegar entre 12% a 22% do segmento automotivo, entre o cenário mais pessimista e o cenário mais otimista, falando de veículos eletrificados. Só que você deve estar perguntando o que exatamente são veículos eletrificados. Eles, em geral, são compostos por 2 tipos de veículos, os híbridos e os elétricos. Eles são diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então vamos falar um pouquinho dos veículos híbridos. Como você pode ver na tela, como é construído um veículo híbrido? Ele tem o sistema tradicional de motor a combustão, com tanque de combustível, com câmbio, só que junto tem um outro sistema, que é o sistema elétrico, que é o motor elétrico e uma pequena bateria. Esse motor elétrico, ele atua, seja funcionando somente no modo elétrico, geralmente, no caso, andando em estacionamento, no tráfego urbano em que você tem baixa velocidade, ou ele trabalha em conjunto com o motor a combustão. Ele ajuda o motor a combustão a funcionar. Por exemplo, na ultrapassagem, quando você tem uma demanda de energia necessária, quando você aperta o acelerador, por exemplo. Então, eles trabalham sempre em conjunto. Só que o híbrido, ele tem, na verdade, 2 tipos. Você tem o híbrido não plug-in e o plug-in. No caso do não plug-in, como é que funciona? A energia que vai para a bateria, que alimenta o motor elétrico, ela vem de 2 formas. Ou é o motor a gasolina, que fornece energia para essa bateria, como se fosse um gerador, por exemplo. Ou então, essa bateria é carregada na hora de frear. Sim, na hora que você freia o carro, há um sistema que é chamado sistema de frenagem regenerativa, que ele transforma a força da frenagem em eletricidade para a bateria. Então, o híbrido não plug-in, ele carrega a bateria dessas 2 maneiras. Aí existe o híbrido plug-in, que além dessas 2 maneiras, ela carrega a bateria, como diz o nome, por uma tomada que é plugada na parede. E aí você consegue alimentar a bateria dessas 3 maneiras. Falamos dos híbridos. Falemos agora dos elétricos. Como vocês podem ver aí, elétrico é muito mais simples. É um motor elétrico que gera tração e é uma bateria que é carregada na tomada. Muito simples. Só que aí falamos da questão construtiva, da questão técnica. Na prática, o que isso muda? Qual que é a diferença? Falemos dos híbridos.
sobre os benefícios dele. A primeira vantagem do híbrido é que ele é mais econômico, porque se ele tem um motor a combustão ajudando, ou melhor, se ele tem um motor elétrico ajudando o motor a combustão, o que acontece? O motor a combustão ele é menos demandado, gasta menos gasolina ou menos etanol, e com isso ele é mais econômico, é dinheiro do bolso. Só que se ele gasta menos gasolina, temos a segunda vantagem, ele é menos poluente também, está queimando menos gasolina, emitindo menos gases. E há uma terceira vantagem, que no híbrido nunca falta energia elétrica para alimentar o motor elétrico. Por quê? Porque temos um motor a combustão fornecendo energia quando necessário. Só que, por outro lado, os híbridos têm sim as suas desvantagens. A primeira delas, aquela que pesa no seu bolso, que é um veículo bem mais caro. Claro, se você tem o sistema a combustão e o sistema elétrico, ele vai ter um custo maior. Estima-se mais ou menos, se você for comparar, por exemplo, no caso de um Toyota Corolla, que tem os dois sistemas, o híbrido é mais de 20% mais caro que o veículo convencional. A outra desvantagem é que é um veículo mais complexo. Tem esses dois sistemas e os dois sistemas precisam trabalhar em conjunto. Então ele é mais complexo na hora da sua produção e mais complexo na hora da sua manutenção. E por último, o que pouca gente sabe é que os híbridos são veículos que têm uma tecnologia de transição, ou seja, eles são a ligação entre o sistema a combustão e o elétrico. Quer dizer que dentro de 10, 20, talvez 30 anos, dependendo do mercado, os híbridos vão deixar de existir. Porque eles são muito úteis nesse momento para fazer a transição do sistema convencional para o sistema elétrico. É uma maneira de uma espécie de aprendizado tanto para a indústria como para o consumidor, mas também é uma maneira de você conseguir se livrar do problema de falta de eletropostos no caso dos elétricos, especialmente em mercados subdesenvolvidos ou mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Falemos agora dos prós e contras dos veículos elétricos. O primeiro, acho que é o mais óbvio, é um veículo não poluente. Como ele não queima gasolina, ele não emite gases poluentes. É o que a gente chama de veículo zero emissão. Outra vantagem do veículo elétrico, que pouca gente sabe, é que esse sistema ele quase não produz ruído. O veículo elétrico é tão silencioso, se você baixar o vidro, é capaz de você ouvir o barulho de rolamento da borracha do pneu no asfalto. Sim, é verdade. Você consegue ouvir. E tão silencioso. Por isso que veículos elétricos vão começar a ser usados nos veículos comerciais, por exemplo, para entregas noturnas. Então imagina que você está no centro urbano, 10 da noite, 11 da noite, é necessário fazer uma entrega ou um caminhão de lixo. Lembra quando você está em casa e ouve aquele barulho enorme do caminhão à noite, do motor a diesel ligado? Com um veículo elétrico isso não vai acontecer. Então esse benefício acaba virando um negócio, no caso de alguns segmentos. Uma outra vantagem que tem o veículo elétrico é o custo de uso. Andar com um veículo elétrico que trabalha com eletricidade é muito mais barato que um veículo queimando gasolina. Então, só para ter uma ideia, o custo que você teria para rodar 1 quilômetro com um motor a gasolina, você consegue andar 4 quilômetros na eletricidade. Então, economia muito palpável. E há uma outra economia também, que é o custo de manutenção. Lembra que como é o motor, o carro elétrico, é basicamente o motor e a bateria elétrica? Isso faz com que a manutenção seja muito mais barata. Só para você ter ideia, um motor a combustão tem mais ou menos 1000 peças. Um motor elétrico tem em torno de 20 peças. Então isso faz com que a manutenção seja mais barata, porque você não tem óleo para trocar óleo, você não tem filtro de óleo, você não tem filtro de ar, você não tem um radiador, então você não tem que trocar o líquido do radiador, enfim, você tem uma economia muito grande na manutenção. Mas quer dizer que ele é maravilhoso? Não, nem tudo são flores. Você tem algumas desvantagens. A primeira delas, quem conhece um pouquinho sabe, é o alto preço do carro elétrico. Só para você ter uma ideia, coloquei aí na tela a comparação entre o veículo elétrico mais caro, à venda no Brasil, e o veículo a combustão. Então, o veículo elétrico, no caso, um Jaque EJ S1, custa no Brasil R$160 mil. É o modelo mais barato para quem quiser andar de carro elétrico. O carro a combustão mais barato é o Kwid, que custa 50 mil, mas essa é a versão básica, sem ar-condicionado, a versão que todo mundo compra é de 60 mil. Então, olha a comparação, 160 mil contra 60 mil. É uma diferença muito grande ainda.
Mesmo quando você fala em veículos premium, veículos de luxo, e compara o modelo a combustão com o modelo elétrico, você tem uma diferença aí que varia de 60% mais caro até 100% mais caro. Mas não se engane, essa situação atual é a situação no Brasil. Cada vez mais, com aumento de produção, com aumento de vendas lá no exterior, você tem esses veículos ficando mais baratos, a economia de escala na hora da produção vai levando esse preço para baixo. Isso vai chegar no Brasil, é questão de tempo. Uma outra desvantagem muito conhecida sobre veículos elétricos é a baixa autonomia. Como você depende da bateria, você já consegue rodar o que a bateria proporciona. E hoje, na média, você tem veículos elétricos que conseguem rodar de 250 a 350 quilômetros com uma carga e bateria. Há alguns veículos na Europa e nos Estados Unidos que têm autonomias maiores, mas são números oficiais e na prática e na média o que você vai rodar é isso, não mais que 350. Quando você compara com um veículo a combustão que consegue rodar 700 a 900 quilômetros com um tanque de gasolina, você vê uma diferença razoável. E aí isso tem um segundo problema, voltando à bateria, que é o tempo de recarga dessa bateria. Enquanto você encosta o seu carro no posto de gasolina, demora 3, 5 minutos para encher o tanque, num carro elétrico, prepare-se, vai demorar. Pelo menos 40 minutos e às vezes nem carrega a bateria inteira. E às vezes demora 1 hora e meia e esse tempo de recarga depende muito do quê? Do carregador. Tem carregadores ultra rápidos, esses conseguem fazer uma recarga em 40 minutos, mas outros tipos de carregador fazem com que você facilmente alcance 1 hora. E se você resolver botar o seu carro elétrico na tomada de casa, pode se preparar aí para 8, 10 horas e não carrega. Porque você tem essa característica do sistema elétrico do carro. Há algumas tecnologias que estão reduzindo esse tempo. Há protótipos de carregadores que já prometem carregar em 5, 10 minutos. Ainda não chegou no Brasil, mesmo lá fora praticamente isso não existe, mas não se engane, essa é uma tecnologia que vai chegar em breve. E temos, por fim, uma outra desvantagem do carro elétrico, essa menos conhecida, são os padrões de tomada. Sim, carro elétrico tem tomada diferente dependendo do fabricante. Não é muito diferente como o conector do seu celular. O do iPhone não cabe no Samsung e vice-versa. Então, na média, você tem no mercado aí 2 padrões aqui no Brasil. Tem o padrão japonês e tem o padrão europeu, que são os mais comuns. Você até tem o padrão americano, que é o da Tesla, mas esse é mais raro. Mas, apesar de haver conectores que conseguem conectar um sistema com o outro, são comuns casos no Brasil de gente que chegou no eletroposto com seu carro elétrico e a sua tomada simplesmente não entrou ali, teve que procurar um outro eletroposto. Então, essa é uma questão que ainda também precisa ser levada em consideração. Mas, apesar dessas dificuldades, não se engane. O carro elétrico é o futuro e pode demorar para chegar ao Brasil. Ele vai chegar ao Brasil. Prepare-se para quando começarem a perguntar sobre isso. E para você que é um pouco mais descrente, achando que isso é coisa de primeiro mundo e no Brasil é diferente e não vai chegar, vou te explicar 3 forças que fazem com que a chegada do carro elétrico seja questão de tempo. Você tem a legislação que empurra para isso, você tem mercado e você tem as montadoras. Como funciona? Em relação à legislação, lá na Europa, por exemplo, o que está acontecendo? Por que estamos vivendo essa revolução, essa disrupção do mercado da indústria automotiva? Porque em 2035 está praticamente acertado que a maioria dos países europeus vão proibir venda de veículo a combustão. Portanto, só pode vender veículo zero emissão. Quer dizer o quê? Os carros elétricos. Com isso, o mercado europeu, a partir dessa época, só vai ter venda de veículo elétrico. Quer queira ou não. Por quê? Força da lei. Aí você vai dizer, mas o Brasil está longe disso. No momento, sim. Mas tudo pode mudar numa canetada. Por exemplo, lá na Câmara dos Deputados já rola um projeto, está sendo discutido um projeto de proibição de venda de carro a combustão. Deve passar? Possivelmente não. Mas a qualquer momento isso pode acontecer. Além disso, você tem também incentivos, que eles não proíbem a venda do carro a combustão, mas estimulam a venda do carro elétrico, que é o que tem acontecido agora lá nos Estados Unidos e na Europa. Um exemplo muito simples. Você tem áreas centrais nas principais metrópoles na Europa em que é proibido andar carro a combustão.
são áreas de baixa emissão em que só entra veículo elétrico. Outro estímulo, você tem vagas de estacionamento nas ruas exclusiva para carros elétricos. Tem alguns países em que você não paga balsa de travessia se for um veículo elétrico. Nos Estados Unidos, por exemplo, você chega a ter isenção de $7.000 se você escolher comprar um carro elétrico. Então você percebe que mesmo quando não há proibição, você tem uma série de benefícios que podem jogar o mercado dos carros elétricos. Aqui no Brasil, isso já está começando. Você tem alguns estados, tem vários estados no Brasil que oferecem ou desconto no IPVA ou completa isenção se você for dono de um carro eletrificado. Aqui em São Paulo, por exemplo, você teve redução de imposto recentemente para carros eletrificados e você já tem uma lei que faz com que novas construções de edifícios tenham pontos de recarga para carro elétrico. Então, você percebe que a força da lei, de uma hora para outra, pode mudar tudo. Outra força que impulsiona o crescimento dos elétricos é o mercado. Então, se a lei não está trabalhando por isso, você pode ter o mercado pedindo isso, exigindo. Seja porque o mercado exige veículos que sejam de baixa emissão. E vou dar um exemplo aqui no Brasil mesmo. Muita gente que comprou carro flex escolhe abastecer seu carro com etanol. Por quê? Porque é mais sustentável. Porque é menos poluente. Independente do preço do etanol. A mesma coisa pode acontecer com automóveis elétricos quando eles ficarem mais baratos. Hoje, a diferença de preço faz com que essa escolha por ter um veículo mais sustentável seja um pouco mais difícil. Mas a partir do momento em que o preço começar a se alinhar e ficar um pouco mais barato, vai ser mais fácil alguém pagar 30%, 40% mais caro por um veículo, sabendo que ele é menos poluidor. Também tem uma parcela do público que busca exclusividade. Mas não são somente os consumidores finais que têm esse poder de impulsionar a venda de elétricos. Você tem as empresas, seja por meio de frotas corporativas, em que, por exemplo, ela oferece apenas veículos elétricos para os seus funcionários, para os seus diretores, e porque é uma diretriz da empresa, e às vezes é uma diretriz mundial, então você percebe que a preocupação ambiental lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, acaba influenciando o mercado brasileiro através das suas filiais. A matriz exige que as frotas corporativas sejam veículos zero emissão, e com isso a empresa aqui no Brasil passa a ter uma frota com esse tipo de veículo. Mesmo nas empresas de entregas, você já começa a ver um crescimento de veículos eletrificados, vans para entrega, por exemplo. Lembra que eu falei lá no começo de você ter entregas no período noturno? Com um veículo elétrico isso fica mais fácil. Então você tem a preocupação ambiental, você tem a preocupação de horários de restrição e você tem a preocupação de custo de manutenção. Lembra? Energia é mais barata, manutenção é mais barata. Então com isso vem crescendo no Brasil fortemente e muita gente acha que vai ser através dos veículos comerciais, dos ônibus, dos caminhões, das vans de entrega, em que o mercado de veículos elétricos vai começar a crescer no Brasil. É curioso que esse movimento é tão forte que mesmo nos veículos a combustão isso já impacta. Por exemplo, tem uma empresa de entrega de carne congelada aqui no Brasil que ela tem vans a diesel, só que ela tem um teto com placas solares, placas fotovoltaicas. Para quê? Para fazer o refrigerador funcionar, para que quando for parar para fazer a entrega da carne, você possa desligar o motor a diesel, mas o refrigerador continua funcionando por energia elétrica, ou seja, reduzir o número de emissões. Essa tem sido a palavra de ordem nesse mercado. E por fim, temos a força da lei, temos a força do mercado e temos a força das próprias montadoras. Por uma questão comercial, industrial, ela vai, a partir do momento em que tiver mais veículos sendo fabricados, elétricos, vai ser mais lógico para ela oferecer menos veículos a combustão. Então, um exemplo muito simples. A Volvo, por exemplo, já decidiu que em 2030 não vai mais vender no mundo carro que não seja elétrico. Fiat e Ford decidiram que também em 2030, Europa e Estados Unidos só vão vender carros elétricos. Portanto, cada vez mais o veículo a combustão vai ter menos espaço. GM e Volkswagen decidiram que em 2035 também só vão vender carros elétricos no mercado europeu e americano. O que significa? Significa que se o desenvolvimento de novos carros a combustão vai ser menor, cada vez mais essa oferta vai diminuindo e nas filiais, obviamente, você vai ter uma oferta menor desses motores a combustão e a tendência de ter uma oferta maior de carros elétricos, até porque eles vão ficar mais baratos. Então se prepare que isso é um movimento inevitável.
E qual que é o movimento que está atrás disso? Simplesmente são montadoras querendo empurrar carro elétrico? É simplesmente o consumidor que quer andar com um motor que não faz barulho? Não é isso. A lógica que está por trás disso é a questão da sustentabilidade que a sociedade cada vez mais exige e a agenda ESG das empresas, que buscam ações ambientais, sociais e de governança corporativa. E essa lógica de sustentabilidade e de agenda ESG faz o quê? Faz com que a preocupação não seja mais somente ter um veículo que tenha baixa emissão, tenha zero emissão. É necessário que você tenha zero emissão em todo o ciclo do automóvel, ou seja, da produção até o seu descarte. Com isso, o que acontece? O próximo passo é que você tenha, com a chegada dos carros elétricos, uma preocupação que a energia que vai abastecer esses veículos seja de fontes limpas e renováveis. Ou seja, cada vez mais você vai ter essa preocupação de ter um abastecimento de energia solar no eletroposto ou um abastecimento por energia eólica. O Brasil tem essa certa vantagem em que uma boa parte da nossa geração de energia elétrica vem de hidrelétricas, mas vai ser preciso a diversificação das fontes, portanto, pode ter certeza que isso vai acontecer. É curioso, tem um dado muito interessante, que alguns proprietários de carros elétricos no Brasil, apesar de ainda ser um mercado incipiente, há proprietários que resolveram instalar nas suas casas placas solares para alimentar a sua casa, mas principalmente porque eles adquiriram um veículo elétrico e resolveram que querem abastecer esse veículo elétrico com fontes limpas, não poluentes. E o baixo impacto de carbono também vem na produção dos veículos. Ou seja, a montadora, quando vai produzir esse veículo, ela vai produzir com energia elétrica gerada, por exemplo, com placas solares. Várias fábricas aqui no Brasil, não estamos falando lá da Europa, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, já tem produção de energia elétrica para alimentar suas fábricas. Por quê? Porque as diretrizes das montadoras são para que em 2050, por exemplo, você tenha neutralidade total de carbono. Então, é preciso que as fábricas em países menos desenvolvidos também se adaptem. E no Brasil não está sendo diferente. Uma outra maneira de ter o ciclo completo na produção é as montadoras exigirem que seus fornecedores produzam matéria-prima com energia zero carbono. Você utilizar fornecedores que vão fornecer materiais que foram extraídos de maneira sustentável. Portanto, mesmo na produção do veículo, cada vez mais a gente vai ver o uso de matérias recicladas no veículo. Plásticos, por exemplo, boa parte dos plásticos que usa no painel, no revestimento de porta, já vem de plásticos que são reciclados. Você tem uma economia de energia, porque na geração desse plástico ele já foi criado, você na verdade está só transformando, mas há uma preocupação também para não gerar resíduos, por isso aproveitar os resíduos. Carpete, por exemplo, boa parte dele já é feito com material reciclado. Então, essa preocupação com a sustentabilidade acaba governando todo esse segmento. E com a chegada do carro elétrico, temos uma outra vantagem aí. Vão surgir novos mercados, e novos mercados vão se adaptar a esse tipo de veículo. Talvez um dos primeiros dessa linha de frente sejam de manutenção. Então você vai ver oficinas, reparadores em geral, que vão precisar se adaptar para isso. Porque antes estavam acostumados a trabalhar num veículo em que o principal era engenharia mecânica, eles vão ter que se adaptar com conhecimentos de engenharia elétrica, trabalhar em sistemas de alta voltagem, sistemas que vão exigir equipamentos específicos. Então esse é um novo mercado que vai começar a ser desenvolvido a partir da chegada dele. E já tem algumas oficinas que estão se preparando para isso. Um outro mercado que já está começando é o de financiamento. Você tem linhas de financiamento para veículos elétricos. O que é curioso é que a agenda de sustentabilidade é tão forte que ele já atinge até mesmo a área de financiamento de veículos a combustão, essa contaminação positiva. Então, um exemplo muito simples que eu acabei encontrando é o caso da BV, que tem uma linha de financiamento em que 100% de seus carros financiados têm emissões compensadas. Ou seja, estamos falando de carro a combustão que já tem essa preocupação da neutralidade de carbono, que é feita sem custo para o cliente. Até onde eu sei, é o primeiro caso aqui no Brasil, e tenho certeza que é um exemplo que vai ser seguido por outros. Um outro mercado que vai surgir também com os veículos elétricos é o de seguro personalizado.
Por quê? Os veículos elétricos são equipamentos com uma grande dose de tecnologia, eles trabalham com uma geração de dados gigantesco, há um sistema de conectividade que consegue ligar o carro com a central, e com isso, esses veículos são geradores de informação, eles conseguem avaliar todo o comportamento do motorista. Por quê? Porque são veículos de última tecnologia. Com isso, você consegue avaliar com perfeição qual é o comportamento do motorista ao volante. Você sabe se é um motorista que freia muito rápido, se é um motorista que acelera com calma, se é um motorista que faz curva com comedimento e, portanto, você consegue criar uma pólice de seguro personalizada para ele a preços mais baixos. Isso aí não é coisa do Jetsons, isso não é coisa lá do futuro. A GM já oferece lá nos Estados Unidos um sistema em que é possível fazer a leitura do comportamento do motorista e com isso fazer um seguro mais barato. E se estamos falando de carros que têm essa alta dose de conectividade, esse monte de tecnologia, é possível também, dentro desse veículo, venda de serviços digitais dentro do carro. Mas como é que funciona isso? Então imagina, por exemplo, que você quer fazer reservas no estacionamento. Isso é possível feito no Brasil já. Pela central eletrônica você faz isso em alguns carros. Você consegue pedir comida pelo iFood. Você consegue pagar a sua gasolina pela central do carro. Isso é coisa que já existe. Em breve, dentro de 2 anos, por exemplo, a GM já espera ganhar, vendendo serviços digitais, $10 bilhões em 10 anos. Que tipo de serviço ela pensa em vender? Por exemplo, um sistema de condução autônoma. Então, no final de semana, eu vou comprar um programinha em que eu consigo ir de São Paulo ao Rio, o carro guia para mim. Porque, afinal, esses veículos modernos têm uma série de sensores, ele é totalmente eletrônico, a conexão entre direção, freio, acelerador, é tudo eletrônico, e o carro consegue guiar sozinho. E eu não preciso comprar isso quando eu comprar o veículo. Eu posso comprar somente esse serviço para usar no final de semana e pagar por isso. É um tipo de serviço digital que você pode ter. Um outro tipo de serviço digital é a extensão da bateria. Por exemplo, a Tesla, lá nos Estados Unidos, já oferece essa possibilidade de você comprar um adicional de bateria. Novamente, como é feito? A distância via nuvem, você compra sem nenhuma dificuldade e cada vez mais isso vai se tornar mais comum. E por fim, há um serviço que vai surgir a partir da disseminação dos eletropostos, que é venda de eletricidade. Então imagina que você consegue comprar eletricidade do seu eletroposto, assim como você compra a gasolina do seu posto de combustível. Posso escolher entre Shell, Petrobras, Ipiranga. No futuro, quando você tiver uma rede de eletropostos estabelecido, você vai poder escolher qual eletroposto. Aquele que oferece mais vantagens, que tem o preço da eletricidade mais barato, aquele que tem milhagem com o seu cartão de crédito, ou um benefício que alguém oferece para você numa promoção durante um mês, você usar gratuitamente. Então, isso vai se tornar um serviço muito grande. A partir do momento em que crescer, foi estabelecida uma rede de eletropostos pelo Brasil, você tem esse novo negócio. E quando você fala em venda de eletricidade, não é somente para o consumidor. No futuro, tecnicamente vai ser possível o consumidor, o dono do carro elétrico, vender eletricidade para o sistema. Você diz, como é possível isso? Simples. Os veículos elétricos nada mais são que um grande armazenamento de energia elétrica. Então é possível você, à noite, abastecer seu carro pagando uma tarifa de energia elétrica mais barata e à tarde, quando o sistema estiver demandando mais energia elétrica, especialmente no verão, um monte de ar-condicionado ligado, você pode vender no sistema. No Brasil, isso ainda não é possível, é uma questão de legislação, é uma questão de infraestrutura, mas no exterior isso já é possível. Já tem gente que oferece essa possibilidade, por quê? Porque os carros elétricos permitem essa possibilidade de você oferecer a energia do seu carro para o sistema. Então, como você viu, esse admirável mundo novo dos carros elétricos vai trazer uma série de revoluções e isso vai chegar no Brasil. Então, prepare-se para isso, estude para conhecer mais esse segmento e, se você tiver alguma dúvida, meus contatos estão aí, me procure nas redes sociais, vai ser um prazer conversar com você e quero agradecer esses minutos maravilhosos dessa conversa. Até a próxima.